brutal. Quer dizer, todo mundo tem o direito, na disputa eleitoral, a uma disputa dura e ao enfrentamento retórico duro, mas de modo geral você respeita o processo. Respeito o processo, por exemplo, presumindo que eu discordo totalmente do meu adversário. Eu acho que ele vai produzir um desastre para o país, mas eu respeito o processo e ele representa dignamente opiniões que não são as minhas. Mas a desqualificação mútua como criminosos desmoraliza o próprio sistema. Quando a gente se habitua à ideia de que meu adversário é um bandido, bom, então alguém tem que fazer uma coisa. Então você não tem como. E se durante 5 anos depois disso, aí começa a aprender político a rodo e as pessoas acham normal, porque os próprios políticos se tratam desse jeito. E depois, durante 5 anos, o Jornal Nacional bota o noticiário político ilustrado por um cano de esgoto, ratos no meio de dinheiro, etc. E esse é o pano de fundo do noticiário político durante 5 anos. Aí a população resolve, vou votar no Bolsonaro e a gente vai reclamar do eleitor? Não, mas a democracia o quê, compadre? Aquela rataiada no esgoto? Então, assim, a gente foi negligente com o ritual, com o simbolismo. A gente, eu falo, digamos, o Brasil estabelecido, elites, né? Elites políticas, elites da imprensa, elites acadêmicas. Assim, um salto alto. Brincamos com fogo. A gente, uma coisa é ver, de 14 para cá foi fácil ver o país se desestabilizando. No entanto, foi mais difícil ver onde a coisa podia parar. A gente operou por negação do Bolsonaro esse ano todo, eu inclusive. Não, imagina, Bolsonaro ganhar é outra história. Está lá na frente porque o Lula está aí. Né? Depois, na hora que começar a hora eleitoral gratuito, o Alckmin vai passar. Ele ficou repetindo isso a vida toda. Uma espécie de auto-engano. Não, calma, isso vai normalizar. Um pouco de consistência com as premissas anteriores. Eu posso alegar, assim, a meu respeito, eu não fiquei cravando que o Bolsonaro não tinha chance e que ia cair. Porque eu passei o ano todo falando o seguinte, olha, a partir de agosto a vida dele fica bem mais difícil. Você vai ter, começa a campanha para valer. E eu tomava, não é que o tempo de TV, eu tenho essa teoria na cabeça, que de fato esse ano não se deu assim. Pelo menos do lado da direita, entre Alckmin e Bolsonaro. Embora Haddad tenha tido uma ascensão rápida, consistente com o que normalmente se espera do tempo de TV que ele tinha. Mas eu acho que a eleição desse ano, nos diferentes efeitos, nos diferentes desempenhos de Haddad e Alckmin, embora ambos tivessem mais tempo de TV que os demais, é que a correlação tradicionalmente observada entre tempo de TV e voto não é causação, não é que o tempo de TV causa voto, mas é que ambos são sintoma de poder político. Se alguém tem, como o Alckmin tinha esse ano, metade do tempo de TV, é porque ele tinha o apoio do partido de metade dos deputados. E isso é relevante e isso normalmente vira voto. Porque na hora que começa a campanha, você tem prefeitos dos partidos, dos deputados, trabalhando no nível municipal a favor daquele candidato que é apoiado pelo sistema. Não é que o tempo de TV, eu tenho 50% de tempo de TV, então eu vou ter 50% dos votos. Isso parece meio mágico, né? As pessoas passando meio distraídas. Nós todos, como uma espécie de autômatos, passam na frente da TV, muito tempo de TV falando no Geraldo, então eu vou votar no Geraldo. Obviamente não é assim que funciona. Mas o que acontece é que se você tem metade do tempo de TV, é porque você tem o apoio dos partidos que representam metade das cadeiras na Câmara dos Deputados. E isso é sintoma de poder político no nível local, por causa da dobradinha entre deputado federal e prefeitos. O deputado federal traz as verbas por emenda ao orçamento e o prefeito aglutina votos para a reeleição do deputado.
E essa máquina gira também na presidencial. Nesse momento a coisa funcionou de outro jeito, sobretudo do lado, a ultrapassagem do Ciro, o atropelamento do Ciro pelo Haddad, né, até corrobora essa ortodoxia. Mas na outra semifinal não funcionou assim. Né? O jogo entre Alckmin e Bolsonaro não funcionou. A gente vai ficar por toda a eternidade na dúvida do quanto o atentado em Juiz de Fora influenciou nessa dinâmica. Não tem como saber, não tem como replicar um experimento desse. Chegar de novo na próxima eleição, dá uma facada no sujeito, tira ele do jogo, vê se funciona de novo. Não tem como testar esse tipo de hipótese. Mas é possível que tenha sido um momento crítico em que exatamente o Alckmin tinha que pôr o bloco na rua e o Bolsonaro sai de cena e tem uma cobertura midiática positiva que ele nunca tinha. E aí isso pode ter cristalizado um jogo na hora em que o Alckmin mais precisava de mexer no jogo. Isso pode ter sido mortal. Agora, pode ser também que a exposição do Aécio no episódio do Joesley tenha sido mortal para os tucanos desde ali. É possível também. É provável, o mais provável é que uma combinação das duas coisas tenha tornado impossível a virada. Agora, eu acho que apesar da gente não ter antevisto o desastre, quer dizer, pelo menos desde 2014 para cá, estão bem visíveis algumas falhas estruturais no edifício institucional da gente. E acho que ficaram óbvias. Né? Eu posso dizer que de minha parte tem 10 anos, mais, 12, 13 anos que eu ando alardeando repetidamente, assim, não aguento mais o meu discurso em torno do nosso calcanhar de Aquiles institucional na interação de sistema eleitoral e financiamento de campanha. Eu acho que a gente produziu uma interação muito infeliz nessa parte, produzindo um mercado viciado de financiamento de campanha, que é o que a Lava Jato explicitou, mas que era sabido pelos insiders e por quem estava mais ou menos acompanhando essa coisa. Eu fiquei muitos anos dizendo meio intuitivamente que achava que tinha uma interação infeliz entre o sistema eleitoral e as regras de financiamento. Eu não sabia bem formular isso. De uns 2, 3 anos para cá, ao sabor do debate mesmo, de tudo que se passava, Lava Jato, eu cheguei numa fórmula que eu tenho repetido por aí. A gente produziu um mercado de financiamento de campanha que concentra enormemente as fontes de dinheiro e pulveriza enormemente a demanda por dinheiro. Pensando no mercado mesmo de financiamento, oferta e demanda de dinheiro, né? O nosso sistema de financiamento, a oferta de dinheiro é condicionada pelas regras de financiamento. A demanda por dinheiro é condicionada pelo sistema eleitoral. E aí, a nossa regra de financiamento tem um traço que só tem no Brasil e que concentra de maneira provavelmente incomparável as fontes de dinheiro no nosso caso. É o fato de que o teto que incide sobre a doação é proporcional à renda do doador. Isso é algo que, quando eu comecei a me aproximar desse assunto em 2010, de maneira mais metódica, comparativa, 2010, 2011, logo chamou minha atenção, que o nosso caso era excepcional. E depois de alguns anos, trabalhando um sábado na casa do Manuel Santos, meu colega, por conta de outro projeto, a gente estava com um banco de dados do IDEA International na mão, rodando aquelas coisas. Eu falei, Manuel, vamos ver logo onde mais tem. Eu sabia que era raro, né, que não tinha passado tudo. Vamos ver onde mais tem esse dispositivo do Brasil, em que o teto da doação é X% da renda do doador. Aí eu procurei, passei, na verdade não é tanta coisa assim, né? Quantos países tem no mundo? Um pouco mais de uma centena, uns 200 casos. Eu podei ir lá, levei uns 15 minutos, passei e falei, ué, não tem mais nenhum. Passei de novo mais meia hora ali, botei uma lupa, não tem. Esse é um traço que meio é mencionado de passagem, como uma nota de pé de página, mas é um traço peculiar ao Brasil e eu acho que é mortal. Só no Brasil, o teto que incide sobre doação eleitoral é um percentual da renda do doador. Tem um dispositivo análogo na Índia, que é doações que empresas fazem a partidos, que não necessariamente é para a campanha, é
um percentual do lucro líquido nos últimos 3 anos, que é bem diferente do percentual do faturamento bruto das empresas dos últimos que vigiam até 2014, ou um percentual do imposto de renda pessoa física, do rendimento bruto pessoa física, que está em vigor ainda, 10%. Isso significa, basicamente, entregar o financiamento de campanha na mão de poucos, imensos doadores ricos. Porque você pode... porque esse teto percentual, metade dos países do mundo não foi teto algum. É só a declaração e acabou, transparência e morreu o assunto. Mas todos os lugares que põem algum teto, esse teto se exprime na forma de um valor nominal. Mesmo quando, em muitos países do mundo, ele aparece um valor percentual na lei, mas é um percentual de um teto nominal de gastos. Sempre. 2%, 3%, 5% de um teto nominal de gastos na eleição. Ou seja, ninguém pode doar mais do que 5% do limite de gastos. Ou seja, o teto para doação é um valor nominal X igual para todo mundo, porque o teto de gastos é igual para todo mundo. Só no Brasil o teto é X% da renda de quem doa. Isso acaba virando um teto que ganha eficácia só sobre o pequeno doador. Se eu ganho, sei lá, se eu tenho uma renda de 100 milhões, eu posso legalmente doar 10 milhões. Agora, se eu tenho uma renda de 100 mil no ano, eu só posso doar 10 mil. Se eu doar 11 mil, eu estou cometendo crime eleitoral. Isso é tão flagrantemente inconstitucional, muito mais claramente inconstitucional do que se a fonte é pessoa jurídica ou pessoa física. Como assim eu estou impedido, sei lá, no meu caso, a renda bruta que tem uns 150 mil por ano, um pouco mais. Então eu posso doar até 15 mil. Por que eu estou proibido de doar 20 mil e o Joesley pode? Se a pessoa pode doar 100 milhões se ela ganhar 1 bilhão, mas o amigo de um candidato a vereador da periferia de Florianópolis não pode vender o Fusquinha para ajudar na campanha do amigo, que é crime eleitoral. O cara vai perder a candidatura, ele vai ter um monte de processo na justiça. Aí o que um candidato, num ambiente como esse, o que o candidato racional faz? Ele vai fazer campanha de arrecadação? Não, tem que achar uma porta. Se ele tiver um cara rico, ele pode resolver o problema do financiamento dele inteiramente, batendo em uma porta só. Então isso vai acontecer. Todo mundo faz isso? Não. Tem um monte de gente que vai tentar arrecadar desconcentrado. O que vai acontecer com eles? Vão arrecadar com menor eficiência. E aí, perde a eleição. A gente está votando nos caras que arrecadam centralizado. Tem um problema de seleção, é uma competição. Então, quem tem um patrono tem vantagem. Do outro lado, isso é agravado pelo fato de que o sistema eleitoral, se de um lado a regra de financiamento concentra a fonte de dinheiro, concentra a oferta de dinheiro, do outro lado o sistema eleitoral pulveriza a demanda por dinheiro. Porque se você tem um sistema eleitoral em que, vou falar pelos números de Minas, esse ano a gente teve 1.200 candidatos a deputado estadual e 1.200 candidatos a deputado federal, são 2.400 caras em busca de ajuda para tocar a sua campanha. Então, eles próprios, cada um deles tem densidade eleitoral mínima, densidade política mínima. E o financiador tem todo o poder nesse mercado. É um mercado viciado com o poder concentrado na fonte de dinheiro. Então, você aperta esse botão, aperta play por 20 anos num sistema desse, retroalimentando, e você vai produzir uma elite parlamentar dócil aos interesses de poucos grandes financiadores. E aí vem a hipótese do Bruno Caraza, na tese, está mais visível na tese de doutorado dele do que no livro que resulta da tese.
que é o seguinte: um sistema como esse favorece uma economia orientada para a captura de renda do Estado. Rent seeking, que o pessoal da Public Choice chama. Rent seeking não é corrupção, mas qual que é a ideia? Porque você vai, em princípio, ter um sistema político enormemente vulnerável, suscetível a pressões de poucos setores extremamente concentrados, então, que atuam nas eleições e que podem dar muito dinheiro. Agora, além de poder dar muito dinheiro, quem é que vai querer dar muito dinheiro para a disputa eleitoral? É quem tem como principal interesse boas relações no Estado. Quem são os setores que têm maior interesse em ter boas relações no Estado? Setores orientados, setores que vivem, cuja receita é derivada de contratos com o Estado. Então você cria um sistema que confere poder desproporcional na economia para setores orientados para a captura de renda do Estado, que é a diferença lá do pessoal da escolha pública entre, você tem setores rent seekers e setores profit seekers, né? É desejável que você tenha uma economia em que os setores mais poderosos sejam profit seekers, sejam caçadores de lucro. Porque para você ter lucro alto, você precisa de produtividade alta, custo baixo, ciência, inovação, P&D, etc. Agora, se você é um setor orientado para a captura de renda do Estado, não necessariamente você precisa de nada disso. O principal ativo que você vai ter na vantagem na disputa econômica é boas conexões políticas. Então vale a pena investir. Quer dizer, como a gente tem um sistema político que deixa a elite política peculiarmente vulnerável à captura por poucos grandes financiadores, quem são os poucos financiadores que vão realmente estar dispostos a botar dinheiro para serem grandes nesse mercado? Quem precisa de renda do Estado. Então a gente cria um sistema, uma economia que confere protagonismo a setores especializados em capturar transferência de renda do Estado. Ou seja, a gente cria uma economia de baixa produtividade e baixa eficiência. A tese do Bruno Caraza, ela não demonstra, ela não testa essa hipótese. Que isso precisaria de alguma coisa comparativa, ver como é que diferentes sistemas eleitorais interagiriam com a dinâmica econômica e tal. A gente não tem isso. Não tem mesmo, no mundo afora. Mas ela é uma conjectura plausível. A tese dele argumenta de maneira persuasiva em favor dessa conjectura. É como se estivesse fazendo um esforço de botar em pé a hipótese. E ele é muito convincente nesse sentido. Ele é uma agenda de pesquisa em aberto. Mas é o que acho que é preciso agora fechar o círculo, né, da relação entre essa dinâmica eleitoral, de um lado, viciosa, obviamente, no nosso caso, e dinâmica econômica, do modo geral, que é algo que não está muito em pé internacionalmente tampouco. Então, uma agenda ainda para mexer. Mas o que é exasperante é que, já estando mais ou menos convivendo com essa percepção, com um diagnóstico parecido com isso, a coisa mais exasperante é que a gente vai acompanhando o noticiário da Lava Jato, a gente não se surpreende com nada. Aquilo tudo é a dinâmica dedutivamente esperável da maneira como funciona o mercado de financiamento, tal como a gente tinha visto nos estudos dos colegas sobre o mercado de financiamento no Brasil. Não é possível esperar outra coisa. Então, o problema que me exasperava era a sensação de que, para crime de corrupção ocasional, para corrupção no varejo, é um problema judicial. Alguém foi lá e pegou um suborno e ofereceu uma vantagem indevida para um interesse privado qualquer, servidor público, processa, caracterizada a culpa, provada, impõe a pena, morreu. Agora, para corrupção no atacado, não é um problema judicial, é um problema regulatório. Corrupção no varejo é um problema judicial, tem um cara ali cometendo crime. Corrupção no atacado, quando chega a Odebrecht
e caracteriza as doações, inclusive legais, como propina, e o Fachin, numa canetada, abre processo contra 190 deputados, a gente está se autodestruindo e o sistema não vai melhorar, só vai piorar. Me incomoda terrivelmente a naturalidade com que as pessoas chamam doação de propina, inclusive quando é doação legal. Para mim, doação legal é sacrossanta. Doação legal é intocável. Eu como cidadão, eu brinco assim, a gente não tem o hábito de doar, nenhum de nós raramente vai ter doado, ou eventualmente um trocado por um colega de departamento que foi candidato a vereador. A gente não tem o hábito disso. Mas como cidadão, a gente tem condições de... Eu gostaria de exigir o direito de doar para quem eu quiser, nos limites da lei, poder dormir tranquilo, porque eu não vou ser processado como corruptor no dia seguinte. E gostaria também de exigir que o meu representante não vá ser processado por corrupção passiva por ter agido conforme o meu interesse depois de ter recebido uma doação legal minha. Mas aí o próprio Bruno Caraza fala, caramba, mas a JBS deu 300 milhões, é óbvio que aí tem, mas a lei faculta. É uma aberração que se possa doar legalmente 300 milhões. Claro, tem 10 anos que tem que mudar a lei. Agora, a gente se autodestrói se a gente começa a processar as pessoas que doaram 300 milhões que a lei facultava. Não, é um poço sem fundo. A ideia é se eu posso entrar no quiprocó, não, mas o precedente foi o Valdir Raupp do PMDB lá em Rondônia, em que o Supremo aceitou como prova doação legal. Se você entra nesse quiprocó, no limite, todo representante eleito que tenha recebido uma doação é corrupto. Então, se eu posso processar o Valdir Raupp, porque recebeu sei lá quantos milhões de alguém e depois agiu conforme o interesse desse cara, então eu posso processar como corrupto, sei lá, o vereador do Partido Verde ou da Rede, lá em Mariana, que tenha eventualmente recebido R$1.000 de uma ONG ambientalista e depois tenha ido a Tazamar, Samarco, antes de estourar a barragem Bento Rodrigues, porque ele recebeu R$1.000 e depois foi entregar o que eles queriam. Fala, não, mas peraí, era R$1.000, o outro foi 10 milhões. Não, mas se a lei faculta ambos, quem que vai ser processado? Vai ser processado quem o juiz de plantão resolver que é para ser processado, conforme o interesse do prefeito local que resolveu que é para ser processado. Então, é uma coisa fundamental. Eu como vice-diretor de faculdade, sou ordenador de despesas. Se eu botar R$50 fora na caixinha errada, eu tenho que responder por isso. O deputado não é um funcionário público. O deputado é um representante político. Ele tem não só o direito, mas o dever de lutar por quem o apoia na sociedade. E os termos do apoio vão ser limitados pela lei. O que pode ou não pode fazer. Ele não pode, um deputado não pode ser processado por voto em plenário. Um voto em plenário é um ato de representação essencialmente livre. Se um deputado, se um representante nosso pode ser processado por votar em plenário segundo o nosso interesse, ele é louco. O funcionário público, não. Eu tenho que botar o dinheiro onde a lei faculta que seja botado. E nem um centavo fora do lugar que eu tenho que responder. O deputado participa da luta política, representa interesses e escreve a lei. É outra coisa. Então, acho que a gente misturou essa coisa de uma maneira que não tem saída do outro lado. Isso é um poço totalmente sem fundo. Num caso como esse, simplesmente a gente vai ficar girando infinitamente em busca do quanto que tem que ser feito é essencialmente impor limites drásticos, severos à doação legal. E aí o jogo naturalmente para. Se quer, alguém vai montar laranja, vai pegar a caixa 2, muito bem, ele responde criminalmente por isso. Mas nesse momento está todo mundo perdido. Tem caixa 2 do bem, tem não sei o quê, tem caixa 1 que é criminoso, tem caixa 2 que é só para... Caramba, dá para ver no noticiário que eles se perderam.
Então, e a gente vai junto. Essa é uma falha estrutural assim, evidente. E eu acho que foi onde o navio fez água, obviamente. A coincidência disso com os erros de política econômica da Dilma tornaram o sistema todo vulnerável. No momento que a economia parou, a popularidade evaporou, aí depois do espetáculo que foi a campanha de 2014 também, o nível de virulência do embate político intra-elites, aí todo mundo foi capitalizar, todo mundo pensou em capitalizar a Lava Jato. A oposição mais obviamente capitalizou e depois quebrou a cara esse ano, mas segundo consta, o próprio Palácio do Planalto achou, que bom, que aí o PMDB vai afundar e nós não temos nada a ver com isso, vamos nos dar bem. Todo mundo imaginou tirar uma casquinha daqui. E, em parte, talvez por causa disso, seguiu adiante, porque ela tinha virado intocável no meio do caminho. Minha impressão, hoje, para além dessa falha estrutural, que eu acho que a gente tinha um desafio aí de mexer no sistema eleitoral. Hoje, depois que eu formulei esse diagnóstico assim, do ponto de pulverização da demanda por dinheiro, concentração da oferta de dinheiro, hoje eu ganhei um eixo para discutir reforma política. Eu apoio qualquer coisa que desconcentre as fontes de dinheiro e reconcentre a demanda por dinheiro. E aí você tem um eixo por onde andar, que são os tetos nominais por relação. Eu nem objetaria a ter pessoa jurídica, se os tetos forem nominais da ordem de, sei lá, dezenas de milhares para pessoa jurídica e unidades de milhares para pessoa física. E alguma coisa que reconcentre a demanda por dinheiro, que você não esteja com 1000 candidaturas por estado, coisas assim. Sei lá, lista partidária, redução, às vezes, da magnitude dos distritos, do número de cadeiras. Você tem, sei lá, Minas Gerais, por exemplo, tem 77 cadeiras de deputado estadual. Então, também podia ter 7 distritos de 11 cadeiras. Eu vi outro dia dando aula de sistemas eleitorais, vi o Douglas Ray, lá de 1968, Consequências Políticas das Leis Eleitorais, ele dizendo a certa altura que, na verdade, que para distritos com mais de 20 cadeiras, daí em diante o ganho de proporcionalidade é residual. Eu falei, pronto, então bingo, compro isso. Então a gente podia fixar que o número mínimo de cadeira é 8, como é hoje, e o máximo é 20. E daí em diante fratura os estados, não os estados, mas as circunscrições eleitorais que tenham mais do que 20 cadeiras, você divide em mais de uma circunscrição. Aí você tem de saída quociente eleitoral que é mínimo 5%, e aí imediatamente aquilo ali desaparece. Se o mínimo é 5%, você nunca vai ter 30 partidos. Porque o mínimo máximo matemático é 20%. Então, coisas do gênero, quer dizer, com lista, de saída, você dá mais saliência ao label partidário e a campanha é menos fulanizada e a disputa de oferta e demanda, a disputa por financiadores é mais centralizada em partido, concentrando a demanda. Do outro lado também, diminuindo a magnitude dos distritos, você vai ter ali um quociente perto de 5% e o número de partidos cai drasticamente da noite para o dia. Quer dizer, o que eu tenho dito nos últimos 2 anos? Com regras eleitorais normais, o Brasil teria um sistema partidário normal. Bom, é isso. Minha inclinação não é inventar, não precisa de criatividade em regra eleitoral, etc. É alinhar o caso brasileiro com a experiência regulatória internacional e você normaliza o funcionamento do mercado financeiro. É tudo que precisa. Nós não somos nem piores nem melhores que ninguém. Agora a gente está destruindo o sistema político que tinha funcionado menos mal na nossa história. Boa sorte para nós daqui adiante. Agora, a ironia é o seguinte, assim, nos pegou de surpresa esse problema, em parte, assim, de novo, culpa dos deputados, eles viram isso e não mudaram, mas em termos, assim, se eu cheguei a me interessar por reforma política, sistema eleitoral, financiamento de campanha, foi induzido por seminário que acontecia na Câmara e o pessoal, e os deputados estavam pautando. Se reforma política nunca saiu da
da pauta é por causa do Congresso, e sobretudo a Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados que pauta isso. O candidato a presidente da Câmara faz campanha prometendo reforma. A década passada era muito engraçado, que você tinha políticos querendo reformar o sistema e intelectuais falando, não, está ótimo, não mexe não. Tinha alguma coisa errada entre nós, é um país estranho. Eles estavam vendo, eu aprendi em 2004, eu brinco, fui convertido para a reforma política pelo Ronaldo Caiado. Ele ficava falando, professor, vai dar merda. Assim, o pessoal está lavando dinheiro em campanha. Isso está tudo errado. O que tinha convertido o Caiado à reforma política tinha sido a campanha do Henrique Meirelles, a deputado, em 2002. Meirelles aposenta do Banco de Boston, volta para Goiás depois de 20 anos, candidato a deputado federal e se torna, 6 meses depois, o deputado federal mais votado de Goiás. Ele tinha mais dinheiro que os outros. E aí, assim, eu não sei os métodos dos caras, mas enfim, essa é uma queixa legítima. Porque a campanha do Meirelles não estava com uma plataforma política nova, eu tinha mais dinheiro que esse momento. Isso é o que basta para você sair pelo topo. Então, isso tem problema. É um sistema vulnerável à captura por abuso de poder econômico. Que é o espetáculo que a gente está vendo agora, 15 anos depois, materializado. Nesse meio tempo, ao longo desses 15 anos, eu cansei de ver deputado meio ansioso, desesperado. Tem que ter jeito de fazer alguma coisa com isso. E a resposta típica do acadêmico, do jornalista, era falar, não, calma, está ótimo. Vocês estão exagerando. Ou vocês estão de sacanagem, vocês estão casuisticamente querendo virar o jogo só porque o PT está ganhando, então agora vocês querem mudar, né? Coisas assim. É sempre a presunção. Se a ideia é de político, tem alguma sacanagem. Então, cara, se a gente presume que de saída, essa é uma profecia que se autocumpre. Se a gente presume que eles são bandidos, então eles serão bandidos. A ironia é que eu acho que o próprio modus operandi do funcionamento diagnosticado pela ciência política, no nosso caso, talvez fosse desestabilizador a longo prazo. Que era um pouco aquela ideia de que não importa muito qual era a ortodoxia da ciência política no Brasil, costumava olhar para isso aqui e falar, não tem problema. Por quê? Porque o toolbox